reiniciando o nosso estudo de hoje, ou reiniciando o nosso estudo hoje, o Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, Manifestações Espíritas, capítulo 26, perguntas que se podem fazer. Nós estamos agora no trecho que trata das perguntas sobre o futuro, na questão número 10. Nós, só para lembrarmos aqui dessas perguntas, aliás, antes de entrar nessas perguntas, é interessante porque nós temos alguns pontos dos livros dos médiuns que eles acabam sendo focados principalmente para aqueles que trabalham continuamente em reuniões mediúnicas e, consequentemente, precisam de instruções para lidarem de uma forma saudável com essa relação com o mundo espiritual. Outros que fazem suas reuniões particulares e precisam desse conhecimento. Então, não são raras as vezes em que se pergunta por que nós temos que estudar todo o livro dos médiuns, principalmente nessas questões mais práticas, das quais nós não participamos. Ok, pessoal, por favor. Só para confirmar se o som está em ordem. Obrigado. Então, por que nós temos que estudar essas questões se nós não trabalhamos na prática? E é engraçado que nos tempos atuais, em que nós temos a mídia nos entretendo de uma forma maciça e intensa, onde nós temos programas na televisão, temos literatura, temos cinema, temos programas de tudo quanto é lado, falando sobre essas questões que nós podemos considerar místicas, né? Então, por serem místicas, trazem algo que nos aproxima mais do mundo espiritual. Só que, como todo bom programa de entretenimento, ele traz ali os seus ingredientes para nos atrair, para chamar nossa atenção, e dessa forma provocando em nós algum tipo de efeito, seja ele o medo, seja a curiosidade, seja a busca por respostas, cada um dentro do seu meio, né? Então hoje nós temos na nossa atualidade os filmes que trazem ideias de terror ou ideias românticas, que são as mais comuns, e então nós precisamos ter um discernimento para definirmos exatamente aquilo que para nós é real ou que para nós é ficção. Então, mesmo que nós hoje não atuemos num centro espírita, num trabalho mediúnico, numa reunião particular que lide com a mediunidade, o fato de nós estudarmos e termos a capacidade de olhar para a televisão, ler um livro, olhar para o cinema, numa tela de cinema, ouvir uma história que diga respeito a essa relação com o mundo espiritual, e nós sabemos detectar aquilo que é real e aquilo que é apenas uma ficção, já é um ponto fundamental, porque nós somos influenciados de uma forma muito direta por aquilo que é transmitido pela televisão. Então o erotismo, a violência, o terror, o romantismo, esses e tantos outros ingredientes, né, o otimismo, o pessimismo também, esses e outros ingredientes acabam direcionando o nosso modo de ver o mundo. Hoje nós não somos capazes de ver o mundo na sua pureza ou na sua realidade dentro do nosso ponto de vista mais real, mas nós vemos a partir daquilo que nos influencia, a partir daquilo que nos traz uma base, e a partir dessa base nós olhamos, essa base pode ser verdadeira ou não. Então, no que diz respeito a essas questões espirituais, estudarmos o livro dos médiuns nos dá essa visão, esse senso de realidade, para que não sejamos influenciados negativamente. Muitas pessoas sequer têm interesse em conhecer o espiritismo, porque a referência do espiritismo são os filmes de terror. Eu não quero entrar no centro espírita, porque vai que aparece uma mão esquelética tocando no meu ombro e fazendo bu atrás de mim. Vai que aparecem fantasmas saindo debaixo da mesa, debaixo da cama. Então, porque nós vemos isso na televisão. Quando você fala sobre a questão da morte como uma passagem para o mundo espiritual e a libertação do espírito, você não vai pensar no espírito se libertando, você não vai pensar em você reencontrar os seus familiares, você não vai pensar naquela ideia de um espírito ou descansando eternamente, como é passado pelas religiões tradicionais
naquele clássico Descanse em Paz, ou então imaginar que o espírito vai começar a retomar o seu percurso evolutivo. Se você assistir a um filme em que os zumbis estão saindo dos túmulos, você não vai querer conversar com o espírito para conhecer a sua realidade, se esse espírito sai da parede da sua casa e vem destruir a sua vida. Então é importante que nós tenhamos essa base de conhecimento técnico para que, mesmo que nós não tenhamos utilidade prática nas atividades doutrinárias ou nas atividades espíritas, que nós tenhamos o bom senso de manter o equilíbrio diante desse bombardeio de fantasias que nós temos hoje. E isso é importante para nós. Porque nós podemos dizer assim, mas esses filmes não me influenciam tanto assim. Não influencia porque você já tem um conhecimento básico sobre aquilo que é real do mundo espiritual. Mas para aquele que não tem conhecimento nenhum, você falar em espírito é uma coisa tenebrosa, é uma coisa pavorosa. Porque a única referência que se tem são essas fantasias que são trazidas pela mídia. Então, tudo aquilo que nós estamos falando, como por exemplo aqui no Livro dos Médiuns, na 289, pergunta sobre o futuro. O que nós podemos imaginar que os espíritos podem nos oferecer com relação ao futuro? Aí eu vou pensar assim, mas certa vez eu vi um filme em que o espírito apareceu e começou a contar para a pessoa que ela ia morrer. Será que isso é verdadeiro ou não? Será que um espírito pode aparecer e dizer para mim, semana que vem você vai morrer? Como é que será que as coisas funcionam exatamente? Então aqui a gente tem mais uma informação, ou mais informações que nos ajudam no desenvolvimento desse raciocínio. Bom dia, pessoal que chegou. Então na questão número 7, que nós já lemos, nós lemos a 7, 8, 9, fazemos aqui uma breve recapitulação. Os espíritos podem nos desvendar o futuro? A resposta, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. É esse um problema sobre o qual sempre insistis para obter resposta precisa. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistirdes numa resposta, ela vos será dada por um espírito leviano. Temos dito isso a todo instante. E aí então Kardec faz uma referência ao Livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro. Porque se nós soubéssemos que o futuro teria determinado fechamento, ou determinada conclusão, nós não nos esforçaríamos para mudar o quadro, já que o futuro já está pré-determinado. Por isso então, o mundo espiritual superior compreende que nós temos trajetórias a percorrer. Essas trajetórias podem ser previamente conhecidas, de acordo com a evolução do espírito, de acordo com o conhecimento que ele possui, mas depende de nós essa caminhada, porque do contrário, mesmo que o meu destino esteja traçado, eu não chegarei a esse destino se eu não caminhar para ele. Se eu não fizer isso de boa vontade, serei forçado a fazê-lo no devido tempo, conforme a minha programação reencarnatória. Por isso, então, essas revelações que os espíritos fazem acabam muitas vezes nos desviando da trajetória original, em virtude de uma fantasia, de um temor, de uma culpa. Por isso, então, nós temos que ter essa liberdade. Então, o futuro não é desvendado, de um modo geral, para que nós não nos desviemos da nossa trajetória. E no caso de virem revelações do plano espiritual, elas servem exatamente para nos conduzirem de volta a essa trajetória original, ou nos prepararmos para os eventos que vão se desenrolar durante essa trajetória. Então jamais para provocar nenhum tipo de abalo, mas sempre trazendo algo favorável, o que isso é, na verdade, uma exceção à regra. Porque a regra é o nosso dia a dia, é a construção que nós fazemos desse caminho, né, o desbravamento desse caminho. Na questão 8, às vezes, entretanto, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de forma verídica. Então, aquele caso, algumas vezes, informações reais do plano espiritual chegam para nós através de uma revelação direta, ostensiva pela mediunidade, outras vezes de um modo sutil, pelas intuições, pelas influências que nós recebemos. Mas isso não acontece? A resposta: pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a conhecer, ou que tenha por missão revelar-vos. Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores, que se divertem fazendo predições.
É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. Então, não são informações soltas que chegam para nós falando sobre o nosso futuro que devem ser consideradas, mas uma série de fatores. Quem é o médium, quem é o espírito, qual é a revelação, qual é o objetivo dela. Então é algo que para nós, que a princípio pareceria ser tão fácil, que era mais fácil mesmo o espírito chegar, revelar para nós uma determinada situação e nós aceitarmos sem nenhum problema. Só que da mesma forma que você pode encontrar numa esquina alguém dizer para você, vem cá que eu vou ler sua mão, ou então virar as cartas dizendo, vem cá que eu vou ler o seu futuro. Ah, você vai ver meu futuro? Vou, você me paga tanto. Então, da mesma forma que nós temos pessoas que vivem isso, fazendo mapas astrais, fazendo predições em oráculos, como búzios, tarôs, bolas de cristal, a quiromancia, borras de café e tantas outras ideias mirabolantes que surgem por aí, da mesma forma que nós temos essas pessoas encarnadas que fazem isso, nós temos os desencarnados que fazem isso, e principalmente aqueles que usam esse artifício para nos trazerem algum tipo de prejuízo, já que a nossa relação com o mundo espiritual é uma relação ainda não tão saudável. Temos uma quantidade significativa de espíritos que estão ali próximos, nos ajudando na evolução, espíritos amigos, familiares, orientadores, mas nós temos uma quantidade maior ainda de espíritos que estão no mesmo nível que o nosso, algumas vezes alimentando algum tipo de antipatia, alimentando algum ressentimento, algum desejo de vingança. Esses, felizmente, são minoria. Nós estamos num nível da nossa evolução em que nós não temos tantos inimigos assim. Mas os poucos que nós temos são aqueles que desejam realmente trazer o nosso prejuízo. E trazer uma revelação fantasiosa que nos desvia a atenção daquela nossa trajetória reta, séria e produtiva, é para eles uma grande conquista. Então, sim, pode acontecer que isso venha, mas nós temos que ter muito cuidado para que isso seja levado em consideração. Na questão número 9, de que espécie de predições devemos mais desconfiar? De todas as que não forem de utilidade geral. As predições pessoais podem, quase sempre, ser consideradas falsas. Então, aquelas predições pessoais que falam sobre a vida afetiva, vida financeira, a sua saúde física e outras tantas situações, quando nós vemos situações que são muito específicas. Olha, porque o seu trabalho vai acontecer tal coisa. Se isso não trouxer nenhum tipo de utilidade, como nós podemos imaginar, vamos supor que eu esteja no mundo espiritual, seja um espírito responsável, né, por ajudar uma determinada pessoa, um determinado grupo de pessoas, e vamos supor que eles trabalhem numa empresa, porque são sócios de uma empresa, e as decisões que estão tomando vão trazer prejuízos que vão afetar não apenas a si mesmo, mas vão afetar também todos os funcionários e suas famílias. Então eu posso utilizar esse recurso da intuição e pedir para que eles tenham mais previdência, para que eles tenham mais cuidados, para que eles tenham mais atenção com aquilo que eles fazem. Né? Então por isso é fundamental que nós observemos sempre qual é a natureza dessa informação. Bom, na questão número 10, bom dia pessoal que chegou, que a gente vai entrar agora então. Com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Então, para nós, seria fácil chegar a essa conclusão. Por que os espíritos falam coisas que não são verdadeiras? Basta a gente analisar simplesmente o grau evolutivo, a sua natureza, para entendermos exatamente que esses espíritos utilizam, então, essa posição ou essa condição de desencarnados e de nos influenciarem de uma forma oculta para satisfazerem os seus interesses, que naturalmente é exatamente trazer esse prejuízo. E quando a gente fala sobre a nossa relação com o mundo espiritual, nessa nossa relação que nem sempre é uma relação saudável, a gente pensa naqueles espíritos que, como eu falei para vocês há pouco, são aqueles espíritos que buscam vingança, que foram prejudicados ou que se sentiram prejudicados por algo que nós fizemos a alguém próximos a ele e tudo mais. Então, esses espíritos são os vingativos. Depois nós temos aqueles espíritos que simplesmente desejam fazer com que a maior quantidade de pessoas possível fique no mesmo patamar de sofrimento em que se encontram. Fazendo uma comparação fácil, uma pessoa, quando ela acaba ficando desempregada,
por ter sido demitida da empresa, ela vai então, né, ser consumida por suas lamentações, por seus questionamentos e tudo mais. Mas se por acaso houve uma leva de funcionários que foi demitida, e aí então ele vai dizer assim, mas fomos demitidos, eu não fui sozinho. Isso de certa forma traz um certo conforto, porque não afeta diretamente e pessoalmente, mas afeta o conjunto do qual ela faz parte. Como eu sempre falo para vocês, nós temos ali o caso, bem-vinda Leila. Então nós temos o caso, por exemplo, de alunos que frequentam uma determinada escola, e esses alunos então tiraram notas baixas. Se é o aluno que chega em casa, ele vai dizer assim, eu tirei uma nota baixa na prova. Aí os pais vão brigar, ele vai dizer assim, mas não fui só eu não, foi um monte de gente que tirou também. Aí dá aquela sensação de conforto, porque ele se sente acompanhado naquilo que ele fracassou, que era o seu propósito. Então nós temos muitos espíritos que se encontram no plano espiritual numa condição de sofrimento, que se sentem mais confortados quando encontram pessoas que também passam pelo mesmo problema. E nesse caso, aqueles que são mais egoístas, mais endurecidos, provocam esse sofrimento em busca de sua própria satisfação, para se sentirem confortáveis. Por isso, então, é importante a gente observar que a maioria dos espíritos no plano espiritual buscam essa igualdade, buscam esse sofrimento conjunto. A Miriam colocou, né, aqui encarnados já nos dissimulamos, né, lá não muda, só a sensação de estar em vantagem, pela questão do misterioso, pela questão do oculto, pela questão da influência, então isso de fato é uma realidade. Então nós temos aqui agora a questão número 10, né, que a gente tinha falado, né, com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? A resposta, na maioria das vezes, se divertem com a credulidade, com o terror, ou com a alegria que causam, pois riem do desapontamento. Entretanto, essas predições mentirosas têm às vezes um fim mais sério, o de experimentar as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebe, a natureza dos sentimentos bons ou maus que despertam. E aqui a gente entra num ponto fundamental. Essas predições mentirosas têm às vezes um fim mais sério. E a pergunta é, um fim mais sério para quem? Para aqueles espíritos que provocam isso? Nisso nós não vemos nenhum tipo de seriedade. Mas nós observamos que nós temos espíritos mais elevados que nos ajudam no nosso desenvolvimento, que percebem nesse tipo de influência negativa uma oportunidade para o nosso próprio crescimento. Ou seja, permitem que nós soframos essa influência. Como a gente viu aqui agora, experimentam as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebe, a natureza dos sentimentos bons ou maus que despertam. Porque nós pensamos assim, mas nós não somos protegidos pelos nossos espíritos, pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos espíritos familiares e amigos e tudo mais? Sim, somos protegidos. Mas muitas vezes esse tipo de exposição serve para nós como meio de criar anticorpos morais, para fortalecer exatamente o nosso caráter. Porque nós estamos no caminho equivocado. Então, já que nós optamos pela futilidade, já que nós optamos pela facilidade, pelas portas largas e tudo mais, vamos então colher um pouco desse fruto que nós estamos semeando para a gente aprender que ele é amargo. Porque a intuição dizendo, cuidado, não faça isso, nós recebemos o tempo todo. Mas já que nós optamos em persistir nesse tipo de caminho, vem então a orientação do plano espiritual para permita que eles sofram as consequências disso. E aí então esses espíritos, esses que nos influenciam negativamente, esses espíritos obsessores, na verdade se tornam instrumentos do plano superior para o nosso amadurecimento, mas eles não se dão conta disso. Como dizem os espíritos, no livro dos espíritos, falando sobre os animais que existem no mundo físico, como por exemplo os corais, né? Os espíritos dizem que existem miríades de animais que são utilizados por equilíbrio da natureza sem se darem conta disso. Para que servem os corais? Para que servem os insetos? Para que servem os germes do nosso mundo? Para que servem o pernilongo e a barata? Eles não sabem, embora provoquem em nós um efeito negativo, mas certamente fazem parte de uma cadeia alimentar, fazem parte de um sistema que nós não compreendemos, mas sem eles, certamente o nosso mundo teria grandes problemas. Por isso, então, são utilizados da mesma forma sem se darem conta. A Leila colocou, né, quando a mensagem é superior, é simples e inequivocável. Exato, é preciso. Então nós temos que analisar, como foi falado aqui acima, o conjunto daquilo que chega para nós. Quem falou, quando falou, por que falou, o que isso vai provocar. Isso vai trazer uma tranquilidade, isso vai trazer uma perturbação.
Algumas vezes uma informação verdadeira provoca uma perturbação, mas é necessária. Exatamente porque faz parte desse processo evolutivo. Então tudo isso deve ser levado em consideração. Kardec coloca para nós aqui uma observação. Tal seria, por exemplo, o anúncio do que pode excitar a cupidez, que seria no caso, né, a nossa ganância, a ambição, com a morte de uma pessoa, a expectativa de uma herança, etc. Aqui Kardec fez uma observação interessante, porque a gente pode imaginar uma família de pessoas que tem posses, aquela família que tem um patrimônio significativo, aquele que é o chefe da família, o proprietário dessa fortuna, tem ali os seus descendentes que estão de olho nessa fortuna, e aí então, percebendo essa ambição, percebendo essa ganância, vêm os espíritos inferiores e dizem assim: se preparem, porque os seus problemas serão resolvidos, você vai receber uma herança. A primeira coisa que a gente começa a pensar é: opa, aquela pessoa vai embora, ela vai morrer, e tudo que é dela vem para mim. E aí então ela já começa a viver de um modo diferente, provocando uma intriga. Porque na verdade aquele amor, aquele carinho que se tinha anteriormente, já começou a ser alimentado pela ambição. Ah, eu gosto muito dele, mas poxa vida, já que ele tem que ir, paciência, né? O que ele ficar eu cuido. E aí então a gente pode ver o tipo de expectativa que isso cria, o tipo de transformação que aquela pessoa sofre, alimentando a sua ganância e a sua ambição. E esse é um tipo de efeito que a gente acaba observando naquelas pessoas que são mais materialistas, aquelas pessoas que são muito mais interessadas no patrimônio que podem gerir, que podem receber, e não na sua elevação espiritual, que é algo que acaba sendo quase que secundário hoje no nosso mundo. Na questão número 11, por que os espíritos sérios, quando fazem pressentir um acontecimento, geralmente não marcam a data? Porque não podem ou porque não querem? Então a gente fala, quando fala pressentir um acontecimento, a gente lembra que muitas vezes nós temos uma intuição. É aquela angústia, aquela sensação de insegurança, de medo que bate nas pessoas, sentimentos e sensações que antecedem um acontecimento real. Então elas pressentem aquilo. Nós não temos os médiuns de pressentimentos, nós temos também aquelas revelações que chegam para nós de espíritos sérios. Então, por que eles não são mais precisos nas informações? A resposta: eles não podem ou não querem? A resposta: por uma e outra razão. Eles podem, em certos casos, fazer pressentir um acontecimento. É então um aviso que vos dão. Quanto a precisar a época, muitas vezes não o devem fazer. Muitas vezes também não podem, porque eles mesmos não sabem. Então, observando, muitas vezes isso, muitas vezes aquilo. Mas significa que nunca uma data precisa vai ser revelada? Não necessariamente. Algumas vezes os espíritos trazem para nós informações que são precisas, mas depende muito do objetivo, do porquê das coisas acontecerem. E depois continua: o espírito pode prever um fato, mas o momento preciso pode depender de acontecimentos que ainda não se deram, ou só Deus o conhece. Os espíritos levianos, que não têm escrúpulos de vos enganar, indicam os dias e as horas, sem se importarem com a verdade. É por isso que toda predição circunstanciada deve ser considerada suspeita. Então começa a passar muito horário, muito isso, muito aquilo. Para a gente poder ter uma ideia de algo preciso que pode acontecer, é normalmente acidentes aéreos que a gente ouve muito. Alguém vai fazer uma viagem, aí ele sente aquele pressentimento de que alguma coisa negativa vai acontecer, aí ele acaba perdendo o voo, ele acaba mudando de ideia porque ele não se sente seguro, bateu aquele medo quase que incontrolável e coisa e tal. Quer dizer, previram para ele: olha, não pega aquele avião que vai sair naquele horário porque você vai ter problema. A gente não fala de revelações que vão transformar o mundo, que o apocalipse vai acontecer no dia tal, na hora tal, o primeiro asteroide vai bater na Terra naquele horário. A gente fala de situações assim. Aquele dia em que a criança não pode ir para a escola, que de repente acontece uma tragédia. Então a gente vê que várias vezes os espíritos trazem para nós informações que são em nosso benefício, para a nossa segurança. Porque aquilo, embora, entre aspas, faça parte da nossa prova, nós não precisamos passar intensamente por ela, por exemplo, para provocar um desencarne.
Alguém que de repente estava no local e recebeu uma intuição para poder sair daquele local, porque ele não se sente mais seguro, ele teve vontade de mudar de ambiente, de repente ele muda, acontece uma tragédia. Então o espírito pode pressentir isso, seguindo a sua própria percepção, como nós podemos ter a influência dos espíritos que fazem isso. Então temos várias situações em que há essa precisão de informação, e temos outras que são mais genéricas. Leila colocou, talvez porque como o destino escrito não existe, né, vai depender muito do comportamento das pessoas envolvidas. Quando a gente fala sobre grandes eventos, como foi o caso que foi colocado aqui nessa primeira parte que nós lemos, alguns espíritos sabem. Por exemplo, para quem já leu alguns livros sobre Nostradamus, né, tem um livro muito interessante chamado As Centúrias, eu tive a oportunidade de ler, é um livro muito interessante. Então Nostradamus ele tinha essa faculdade da predição, e ao mesmo tempo acreditamos, né, que existe uma influência muito grande do plano espiritual. Ele entrava num estado de transe e começava então a ver coisas. E ele escrevia essas coisas que ele via. Ele escrevia aquelas cenas que ele via. Só que ele não sabia quando, não sabia de um modo geral quem estava envolvido, mas ele simplesmente descrevia a cena. E aqueles que estudavam Nostradamus, né, porque nós temos especialistas que se dedicaram e que se dedicam à interpretação daquilo que ele trazia. Falava sobre predições de guerras, a Segunda Guerra Mundial, o conflito durante a Guerra Fria, falava sobre influência da Igreja Católica, o crescimento da Igreja Católica, né, durante esse período mais contemporâneo nosso. Então, no caso dele, por exemplo, ele escrevia muita coisa. Mas esse resultado, ele poderia não necessariamente ser definitivo, mas dependeria do quê? Dos conflitos ou dos eventos que se desenrolariam que levaria a humanidade a um conflito dessa natureza. Então ele via que poderia chegar naquela conclusão. Como, por exemplo, né, a gente começa a ver uma empresa em que os funcionários não trabalham bem, em que as vendas não estão boas. Aí eu posso predizer que daqui a 1 ano ou 2 anos essa empresa vai fechar. Aí vão dizer assim, nossa, mas você adivinhou. Não, não adivinhei, era óbvio. Era aquilo que estava sendo mostrado, era uma conclusão. Né? A gente não brinca de administração, ou você administra bem, ou as coisas se quebram. Então nós podemos observar as coisas assim. E no mundo espiritual, a visão que se tem dos eventos que acontecem no mundo físico são muito mais claros, muito mais profundos, muito mais detalhados. Porque eu conheço aquilo que está do meu ponto de vista. Do plano espiritual, os espíritos observam não apenas o evento em si, mas a trajetória de cada uma das pessoas envolvidas, suas intenções, suas ideias, seus sentimentos. Então eles conseguem fazer ali um planejamento muito mais apurado, muito mais cuidadoso, muito mais detalhado. Mas mesmo assim, pode não ser conclusivo, porque vai que, no meio dessa trajetória da empresa que está quase fechando, eu faço uma contratação de um funcionário que é conhecedor dessa área administrativa e começa a apresentar um novo planejamento administrativo para a empresa tomar outro rumo. E aí então ela muda. E começa então a se desenvolver melhor. Então a gente vê que os espíritos elevados se preocupam com as conclusões que acabam interferindo na nossa evolução. Não que o desencarne seja prejudicial. Algumas vezes o desencarne faz parte dessa trajetória. Mas eles observam aquilo que é possível ajudar para aquilo que não é possível ajudar. E continua. Ainda uma vez, nossa missão é a de vos fazer progredir, e vos ajudamos quando podemos. Os que pedem aos espíritos superiores a sabedoria jamais serão enganados. Mas não penseis que perdemos o nosso tempo com as vossas futilidades e a vos ler a sorte. Deixamos isso a cargo dos espíritos levianos, que se divertem com isso como moleques travessos. A providência pôs limites às revelações que podem ser feitas aos homens. Os espíritos sérios guardam silêncio sobre tudo o que lhes é proibido revelar. Quem insiste para obter uma resposta se expõe às mistificações dos espíritos inferiores, sempre prontos a aproveitar as oportunidades de explorar a vossa credulidade. Observação de Kardec. Os espíritos veem ou pressentem, por indução, os acontecimentos futuros. Veem que se realizam num tempo que não medem como nós. Para precisar a época da ocorrência, teriam que identificar-se com a nossa maneira de calcular a duração, o que nem sempre julgam necessário.
essa quase sempre a causa dos erros aparentes. Então os espíritos preveem um acontecimento, falam para nós que vai acontecer, e nós ficamos então naquela expectativa. Será que vai ser agora? Será que vai ser nesse próximo evento? Será que vai ser em alguma grande data? Mas os espíritos viram simplesmente o fato, pelo fato de suas percepções serem diferentes da nossa. Como a gente já estudou lá no comecinho do Livro dos Espíritos, no plano espiritual, aqueles que estão mais desmaterializados, importante a gente pensar dessa forma, porque nós temos aqueles que ainda fazem parte do mundo físico psiquicamente, ou seja, acompanham o nosso calendário, acompanham os eventos que acontecem no nosso mundo. Já os espíritos mais elevados têm uma percepção diferente. Como isso acontece, nós não sabemos, só estando lá para saber. Então, por isso, nós observamos que trazem para nós informações a partir de suas perspectivas, mas as informações que chegam para nós são importantes para o nosso progresso. Mas a importância que eles dão também é uma importância diferente da nossa. Porque para nós afeta diretamente, para eles acontece de um modo geral e isso vai, muitas vezes até imutável, né? Não tem como transformar essa situação. Herculano Pires, tradutor dessa obra, traz um comentário para nós. O problema do tempo está bem definido em A Gênese, lá no capítulo 6. O tempo é a sucessão das coisas. No próprio plano material, o tempo varia de um lugar para outro e mais ainda de um mundo para outro. O tempo do mundo espiritual é forçosamente diferente do nosso. Então, quando fala sobre a variação do tempo no plano espiritual de um lugar para outro, trata-se naturalmente da percepção do tempo de um lugar para outro. Né? Imagina, por exemplo, como é a vida lá em Granja, onde a Cindizinha mora, né? Aquela cidadezinha tranquila, pacata, e de repente você vem para São Paulo e vê uma dinâmica diferente, uma agitação diferente. Aqui em São Paulo a gente acorda já se preparando para o almoço e quando acaba de almoçar já pensa na janta. Lá é um sossego, né, Cindizinha? Vai na boa. Primeiro pensa lá como é que a gente vai fazer o almoço, tá? Então é tudo muito diferente. Então cada região do nosso planeta, cada lugar do nosso mundo tem uma percepção diferente em virtude da sua dinâmica. Então nós temos percepções diferentes no mundo em que nós vivemos. Imagina a diferença que existe entre o plano espiritual e o plano material e o plano espiritual, pelo fato de terem referências diferentes. Então, por isso, essas revelações acabam entrando em choque com a nossa realidade pelo fato de não nos acompanharem naquilo que nós esperamos, mas tem a visão daqueles que estão do lado de fora. Questão número 12. O tempo não passa, né? Pois é. Aqui a gente tem que correr para fazer as coisas para dar tempo, né? Muita coisa. Até porque, para terem uma ideia, né, para falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, aqui em São Paulo as coisas são muito longe, né, são longes uma das outras. Então você pensa que você tem que ir para um lugar, você passa de 1 hora, 1h30 no mínimo no trânsito. Então você pensa assim, olha, eu tenho um compromisso às 10, você tem que acordar muito tempo antes, sair 1h30 antes de chegar lá. Quando você chega, ser atendido durante 5 minutos, leva mais 1h30 para você voltar. Então quando você se deu conta, 4 horas já se passaram. Foi o tempo de deslocamento, foi o tempo do atendimento e voltou. Num dia de 24 horas e você dorme 8, então você tem 16. Das 16, você já perdeu 4, só nesse primeiro compromisso. Nos outros 8, você tem que se virar para fazer as coisas também. Então, a gente vê que cada lugar tem uma visão diferente, né? E para nós, que somos dessa cidade grande, quando a gente vai para o interior, para uma cidade mais calma, a gente fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo e dá a impressão de que um dia lá tem 48 horas, né? Aqui 1h30 você vai e volta para outra cidade. Pois é. Ainda falta isso, né, Miriam? E mesmo com o teletransporte a gente aproveitaria para fazer mais coisa ainda, né? Então essa percepção do tempo é diferente por quê? Por causa do nosso modo de viver. É o estilo de vida que nós temos que faz com que as coisas sejam assim. E no plano espiritual é mais diferente ainda, né? Vamos lá. Aqui em São Paulo tem trânsito em cima também, Fernando. Não dá. A maior frota de helicópteros do mundo está aqui em São Paulo. Então, se você volitar, você pode dar uma trombada num desses bichos que andam voando por aqui, que a gente não tem escolha. Se chover, então, aí a coisa complica. Vamos lá. Item número 12, questão número 12. Não existem homens dotados de faculdade especial para prever o futuro? A resposta, sim. Aqueles cuja alma se desprende da matéria. E, nesse caso, é o espírito que vê. Quando convém, Deus lhes permite revelar algumas coisas para o bem.
mas existem mais impostores e charlatões. Essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Então aqui o que a gente tem? Quando fala sobre essa faculdade anímica, em que o espírito consegue se desdobrar em determinadas oportunidades, e nesse desdobramento eles terem uma percepção diferenciada do plano espiritual, ou serem capazes de entrar em sintonia com as mentes que existem no nosso mundo, esses indivíduos acabam sendo colocados como abençoados, como bruxos, os mais variados rótulos eles recebem. Basta a gente pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, que nós temos ali vários e vários profetas que são citados. Mas, naturalmente, são citados porque se destacaram naquela sociedade que era bastante mística. Mas nos tempos de hoje, nós temos pessoas que têm essas habilidades de anteciparem aquilo que vai acontecer. E, como foi colocado para nós, né, mas temos que ter cuidado porque existem mais impostores e charlatões. Ou seja, aquelas pessoas que utilizam desse recurso para impressionar os impressionáveis e lucrarem com isso. É uma forma de manipular a mente dessas pessoas que se expõem a esse tipo de consultas, a esse tipo de buscas, vamos dizer assim. E aqui embaixo, essa faculdade se tornará mais comum no futuro. Aí, inevitavelmente, a gente volta aqui a uma passagem interessante do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E aí a gente faz a relação direta com aquilo que o mundo espiritual já nos fala, sobre o plano espiritual, que vem nos preparando para essa nova fase da humanidade, em que teremos uma compreensão maior do mundo espiritual. E para isso, há a necessidade de que nossas mentes assimilem, né, ou compreendam essa dinâmica do mundo espiritual de uma forma mais clara. E para isso, pessoas encarnam com uma sensibilidade maior. Por isso, então, nós encontramos que, se no passado, aqueles que eram médiums, ou se escondiam ou não possuíam essa faculdade, hoje, no presente, nós temos a mediunidade ativa, presente em todos os lugares, divulgadas com toda facilidade na mídia, em qualquer centro espírita que você vá, você encontra o médium. Não são necessariamente médiums de grande potência, médiums de grande ostensividade, mas a sensibilidade já se desenvolve. Então, conforme for passado para nós, o mundo de provas e expiações vai se transformar, né, e já vem se transformando num mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração vem exatamente nos trazer uma nova fase nessa relação com o mundo espiritual, onde encarnaremos com uma sensibilidade maior, e em que em breve, e quando eu falo em breve, nós colocamos aí daqui 3 ou 4 gerações, nós teremos a mediunidade não mais como uma exceção, não mais como um fenômeno, mas como algo natural. E teremos essa percepção exatamente porque a nossa elevação espiritual, ou a nossa vibração mental, o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia mental, estará de tal forma estabilizada com o plano espiritual superior, que nós não teremos mais dificuldade de interagir com os espíritos. Hoje, pelo fato de nós termos um padrão moral inferior, a nossa sintonia se encontra num padrão vibratório inferior, consequentemente nós captaríamos perturbações, ódio, desequilíbrios, e isso nos prejudicaria de alguma forma. Então, conforme nós somos nos elevando, nos tornaremos mais sensíveis, porque a faixa de sintonia em que nós nos encontraremos será uma faixa diferente, em que você poderá ouvir os espíritos com maior facilidade, porque o conteúdo absorvido é um conteúdo positivo. Então hoje nós somos meio que cegos mediunicamente nessa percepção com o mundo espiritual para a nossa própria proteção. Mas em breve nós teremos essa visão restaurada e aí conseguiremos ver, entre aspas, o mundo espiritual com maior facilidade. Então, essa profecia que foi feita lá naquele passado é uma profecia que começa agora a acontecer. A mediunidade, as crianças sendo médium, as pessoas, né? Tá aqui nesse link, se você quiser, Leila, copia e cola no seu navegador, não clica em cima dele não,
Tá? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16. Tá? E você acha essa passagem que eu citei aí. Tá? Sem falar em outras passagens, né? Colocando, né, e cobrindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como as de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Né? Aqui ele conta essa passagem de Pentecostes, que é um dos fenômenos interessantes do passado, né? E em que consideram como se um milagre, mas a gente vê que era um fenômeno de grande porte acontecendo. Vamos em frente. Item número 13. Que pensar dos espíritos que se divertem, predizendo a alguém a sua morte, com dia e horas fixados? Vamos contar um pouquinho de história de terror? Você está deitado na sua cama, aí aparece aquele vulto abrindo a porta e diz assim para você: amanhã nesse mesmo horário eu venho te buscar. E aí você acorda naquele pesadelo e fica assustado. No dia seguinte, obviamente, você não dorme. E dependendo da intensidade do que se sente, né, dependendo da intensidade daquela experiência, a pessoa vive um dia infernal, exatamente porque veio um espírito maligno, ou veio a morte, dizendo que viria buscá-la. Então isso para nós parece uma piada, mas uma pessoa que tem sensibilidade mediúnica, uma pessoa que não é espírita, mas ela tem essa sensibilidade, uma pessoa que é muito impressionada, aparece um espírito deformado, dizendo que naquele dia virá buscá-la, né? Inclusive eu tive até uma experiência disso na família, uma priminha minha que era médium, que é médium, né? Mas durante a sua infância, 4, 5 anos de idade, a sua mediunidade estava ostensiva e bastante desequilibrada. E ela tinha um apego muito grande com a avó. E aí então, ela sempre ouvia um espírito dizendo que a avó dela ia morrer e ela ia ficar sozinha. E ela tinha, né, dormia com a mãe, porque sempre acontecia isso à noite, e ela dormiu com a mãe até a idade de 13 anos. Isso porque ela não conseguia dormir sozinha. Aí fez um tratamento espiritual, fez um tratamento homeopático, e aí então conseguiu se reequilibrar e a mediunidade adormeceu, entre aspas, né? Acabou depois ficando quietinha, então ela não tem mais nenhuma percepção. Mas essa fase da sua infância, que durou anos, foi um grande transtorno. Era um espírito que constantemente insistia que a avó ia morrer e que iria fazer com que isso acontecesse. Então era ali um processo obsessivo para uma criança que trazia exatamente essa ideia. E por acaso aqui embaixo no pautal apareceu uma legenda dizendo aqui que vai prever o futuro jogando tarô. Quem tiver interessado é só clicar ali e pagar uma grana, que ela vai revelar o futuro para vocês, tá? Então, né, nada acontece por acaso, né, Rô? Então aqui é até interessante, a gente fala sobre isso, vem uma propaganda sobre isso. Aí quando a gente fala sobre os segredos do universo, aparece aqui embaixo uma propaganda assim, uma sensual, né? Muito interessante. Pois é, a Miriam leu o copo de gelo, né, de Coca-Cola, né? Pois é, tá vendo? Ó? Cada um com o seu recurso. Então aqui, por que existem esses espíritos? Né? Que pensar deles? A resposta: são brincalhões de mau gosto, de excessivo mau gosto, que só querem divertir-se com o susto que pregam. Nunca se deve preocupar com isso. Herculano Pires faz um comentário para nós. Esses brincalhões de mau gosto pregam outras peças semelhantes. Anunciam, às vezes até por meio de visões, desastres que não acontecem, nascimento de crianças aleijadas e assim por diante. As pessoas de fé não se deixam atemorizar confiando em Deus. Então, na verdade, quando eles anunciam, algumas vezes podem até prever e falar alguma coisa que está programada de acontecer. Mas quando fazem isso, né, eles aproveitam a situação para provocar um certo abalo, mas não são eles que provocam isso. Os espíritos não podem interferir naquilo que vem como parte de nossa programação reencarnatória. Então, mais uma vez, nunca se deve preocupar com isso, com essas ameaças, né? Isso aqui é raro de acontecer, acontece com pessoas que vivem um processo obsessivo e têm a mediunidade ostensiva para perceber claramente isso, né? Ou aquelas pessoas que são um pouco mais sensíveis, embora não sejam ostensivas, são mais sensíveis e acabam pressentindo,
né, ou recebendo através dessa influência algo que pode negativo que pode acontecer. Então, é aquele bombardeio de pensamento negativo, destrutivo, e a pessoa acaba depois levando isso como um fato, né? Número 14, vamos lá. É a última pergunta dessa que fala sobre o futuro. Mas como é que certas pessoas são avisadas por pressentimento da época de sua morte? Aqui já é real, que Kardec pergunta. E a resposta: na maioria das vezes é o próprio espírito que sabe, nos seus momentos de liberdade, o que a pessoa conserva a intuição quando acordada. É por isso que essas pessoas, estando já preparadas, não se assustam nem se comovem. Para elas, essa separação do corpo e da alma é apenas uma mudança de situação, ou, se preferir, diz um exemplo vulgar, é como tirar uma roupa grosseira e vestir uma de seda. O medo da morte diminuirá à medida que se propagar a convicção espírita. Então, existe realmente aquelas que têm aquele pressentimento. Alguém que diz assim: olha, eu vou viajar, mas eu não sei, alguma coisa ruim parece que vai acontecer. E aí ele conta para a família, conta para os amigos, escreve num diário, e depois ele vai fazer essa viagem, vai para aquele local e a tragédia acontece. Aí então as pessoas dizem: nossa, mas ele disse que isso ia acontecer. Disse porque tinha esse pressentimento. Alguns espíritos têm essa. Não sabemos porquê, se é uma questão de elevação, uma questão de merecimento, uma questão de punição, às vezes. Se a pessoa tem apego, tem medo da morte, aquela coisa toda. E aí então vem para ele a ideia de que ele vai ter que deixar o mundo físico, para ele pode ser um grande tormento. Então cada um vive a sua experiência de um modo muito particular, mas essas informações chegam de fato. E a partir do momento que chega, ele vai ter que lidar com isso. Há aqueles que pressentem a própria morte e há aqueles que pressentem a morte dos outros, que também é um outro tormento. Já conversei com pessoas que diziam assim: olha, eu tenho uma facilidade muito grande de perceber coisas ruins que acontecem com os outros. E a maior aflição que eu sinto é exatamente não poder fazer nada. Por que isso acontece? Aí vem aquelas perguntas que a gente não consegue responder. Por que isso tudo? Para que você se torne mais sensível, para que você se importe mais com as pessoas, para que você tenha isso como uma forma de chacoalhar você para perceber. Se você pode fazer alguma coisa, faça, se não pode, não faça. É sempre muito difícil lidar com esses pressentimentos. E tem pessoas que têm. Ela não consegue saber nada a respeito dela, mas ela consegue pressentir tudo o que acontece à volta dela. É algo curioso, interessante e que é real. Herculano Pires faz uma observação sobre essa passagem. Que ele fala sobre a questão da convicção espírita. Não tem problema. Questão 290. Pessoal, com relação a essa questão do futuro, tudo certo até aí? Podemos ir em frente? Alguma dúvida? Alguma coisa que ficou pendente? Tranquilo? Beleza, vamos lá então. Item número 290. Perguntas sobre existências passadas e futuras. Lembrando, né, que nessas questões anteriores, quando a gente fala sobre as revelações que os espíritos podem trazer, naturalmente a gente não pode deixar de considerar aquelas em que nós fazemos uma evocação e durante essa evocação nós perguntamos aos espíritos sobre essas questões. E a partir do momento em que chegam essas questões, eles respondem. E aí não são raras as vezes, como a gente já vê nos filmes também. Como eu falei para vocês, o fato de nós não participarmos ativamente nas reuniões mediúnicas e o fato de nós não estarmos expostos a essas experiências faz com que a gente diminua a importância de um estudo sobre um tema como esse. Mas, como eu falei para vocês, na mídia, o nosso dia a dia, os assuntos, sempre nos trazem situações que dizem respeito a essa questão do futuro, de sabermos o futuro, das revelações do futuro. E se nós não tivermos uma base teórica para entendermos o que acontece, nós nos deixaremos influenciar por esses temas fictícios que aparecem e levaremos isso como uma realidade. Como eu falei para vocês no início, para muitas pessoas o mundo espiritual é relatado pelos filmes. O que ela sabe do mundo espiritual é que existe uma alma penada, que fica preso num ambiente, num local que é abandonado, fica arrastando correntes pelo corredor, é aquele espírito que fica voando por cima das casas,
São essas as imagens que chegam do mundo espiritual através desses programas. E isso é uma realidade para as pessoas. E aí pensa assim, olha, se você estudar o Espiritismo, você vai compreender melhor sobre tudo isso. Ele vai falar, Deus me livre, não quero saber disso não. Eu morro de medo de espíritos, mas você morre por quê? Você já viu? Não, mas eu já vi um monte de filme de terror. É então que ele tem uma visão distorcida da realidade, porque a mídia, na verdade, ela conhece os ingredientes que vendem. Nós temos, por exemplo, profissionais da psicologia que trabalham para o cinema. E o que esses profissionais fazem? Utilizam o conhecimento técnico, o conhecimento profissional, para passar para os produtores, para os roteiristas, quais são os temas que instigam os telespectadores. Então vamos falar sobre o medo. Mas não é falar sobre o medo. Quais são os temas que provocam medo nas pessoas? É você ficar fechado num lugar escuro? É alguém que você ama muito ser destruído? É uma catástrofe que acontece à sua volta? É isso e aquilo. Então começam a passar, né, ou seja, os profissionais jogam contra, né, utilizam o conhecimento para alimentar a indústria da mentira, a indústria da ficção. E por isso, então, vendem esses filmes que são muito, que fazem grandes sucessos. Filmes que têm conteúdos de terror, de sensualidade, de aventura. E aí então você aplica um pouquinho mais desse ingrediente para ele poder ficar um pouco mais interessante. E aí então vende como grande sucesso e dissemina na mente das pessoas uma fantasia que foge da realidade. Porque nenhum filme tem um compromisso, pelo menos não os filmes comerciais, tem um compromisso de venderem valores. Os filmes querem, na verdade, vender fantasias. É a indústria da fantasia, é a indústria da ilusão. E se você tem os ingredientes certos, todo mundo compra. Bom, então como eu falei para vocês, essas reuniões, né, como eu falei da tábua Ouija, é um outro caso, né, nos Estados Unidos, como a gente já conversou. As lojas de brinquedo você encontra tábuas Ouijas, né, aquelas tábuas que tem o alfabeto, que tem aquela pecinha que se move e que você compra nas prateleiras de brinquedos, desses jogos domésticos. Aí você compra, leva para casa, faz uma evocação, faz perguntas com relação ao futuro, o que você vai ser quando crescer, com quem você vai casar, o que vai acontecer, e vai que naquela pequena reunião existe alguém que tem mediunidade ostensiva, acaba sendo depois, né, vai com Deus mal algum dia, depois acaba sendo um instrumento de manipulação do plano espiritual, mas certamente são espíritos que se divertem às custas daqueles que fizeram a evocação. Então temos ali várias situações. Questão 290. Perguntas sobre existências passadas e futuras. A gente faz uma evocação e pergunta assim, escuta, quem eu fui na vida passada? Quem eu serei na vida futura? Primeiro a gente tem que lembrar tecnicamente que você não foi ninguém na vida passada e nem será ninguém na vida futura, porque a sua vida é uma só. Você teve experiências diferentes no passado e terá experiências diferentes no futuro. Então não pergunte o que você foi no passado. Você foi você mesmo, só que vivendo experiências diferentes de agora. Então a vida, nós temos uma única vida, que vai se desenrolando, né, durante vários e vários períodos. Então, né, quando se fala sobre terapias de vidas passadas, é uma expressão equivocada, porque não é de vidas passadas, de vivências passadas é mais correto. Então, embora popularmente as pessoas falem, né, olha, eu fiz uma TVP, eu quero fazer uma TVP, que é uma terapia de vidas passadas. É uma expressão equivocada que nós espíritas devemos compreender, né, e começar a utilizar a expressão correta. Porque didaticamente nós sabemos que isso é errado. Né? Porque quando você fala vida passada, na vida passada eu fui tal coisa, você desvincula aquilo que você é hoje daquilo do passado, você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, lá no passado foi passado, aqui no presente é presente. Quando você fala que você tem uma única vida, mas que você viveu experiências diferentes lá das que você vive agora, você percebe que existe uma conexão direta entre elas. Daí você começa a compreender a lei de causa e efeito de uma forma muito profunda, mais profunda. E não superficial, acreditando que no passado eu fui um faraó. Aliás, todo mundo foi faraó, né? Haja pirâmide para tanto faraó. No passado eu fui um faraó, eu fui um rei, eu fui isso, eu fui aquilo. Hoje eu sou isso. Aí a gente guarda aquela lembrança distante do passado. Você não pensa que você poderia ter sido um faraó sanguinário, um rei ambicioso, que você fez sofrer lá, e hoje você sofre as consequências. Rainha e rei é o que mais tem, né? Plebeu, escravo, ninguém foi. Todo mundo é assim. Essa é uma fantasia gostosa, né? Vale a pena a gente alimentar essas fantasias. Então, perguntas sobre existências passadas e futuras. Número 15.
Os espíritos podem revelar-nos as existências passadas? A resposta: Deus às vezes permite que elas sejam reveladas, dependendo do objetivo. Se for para a vossa edificação e instrução, as revelações são verdadeiras, e nesse caso, quase sempre feitas espontaneamente e de maneira inteiramente imprevistas. Mas Deus as permite para satisfazer. Mas nunca Deus permite, ou nunca Deus as permite para satisfazer a vã curiosidade. A gente entra aqui agora num ponto interessante, que acaba sendo, de certa forma, até um pouco polêmico dentro do meio espírita. Porque lá no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a revelação do passado, diz que Deus quase sempre esconde, ou bloqueia, ou impede que nós tenhamos conhecimento do passado. E aí nós entramos num ponto que atualmente é bastante difundido, que eu acabei de citar inclusive, que é exatamente essa terapia de vivências passadas, onde um profissional qualificado, que deve ser qualificado, espírita ou não, o Dr. Brian Weiss viveu isso de uma forma muito interessante no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. E ele era um psicoterapeuta, um psicólogo, e era cético, porque ele trabalhava em uma universidade que trabalhava muito com pesquisa. Então o trabalho dele é se dedicar exclusivamente a essas pesquisas, a essas investigações, e naturalmente fazer um tratamento com seus pacientes. E ele encontrou então uma paciente que vivia uma angústia, uma depressão que não tinha cura. E apesar de toda a terapêutica que ele aplicava para tentar resolver o problema, ele não encontrava uma solução. E aí então ele optou em usar a hipnose para fazer com que ela acessasse informações do seu inconsciente para que ela pudesse mudar a sua atualidade. E eis que, fazendo então essas pesquisas, numa delas ela começou a relatar histórias que não faziam parte da sua realidade. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e assim a coisa foi acontecendo. Quando ele se deu conta, ele percebeu então que, na verdade, ele estava acessando arquivos que estavam armazenados na mente dessa paciente que diziam respeito a experiências que ela viveu anteriormente. Por isso, começou então a quebrar essa barreira. Desculpem. Quebrar essa barreira que limitava a sua vivência atual da sua vivência passada. E mais, essa paciente trazia para ele informações dizendo que nesse período entre vidas, como ela chamava, tinha espíritos que falavam com ela, que traziam informações sobre aquilo que ela vivia. E foi aí então que ele escreveu um livro exclusivamente sobre essa paciente, que falava sobre aquilo que acabava desenrolando esse grande nó que bloqueava o seu desenvolvimento, a sua evolução, a sua encarnação atual. A partir dali, a partir desse livro, vieram outros livros, 20 casos de vidas passadas, como era chamado. Aqui no Brasil mesmo, o professor Hernani Guimarães Andrade escreveu um livro, 20 casos de encarnação no Brasil, e ele falava sobre pessoas que fizeram a terapia, a TVP, e aí então tiveram revelações sobre o seu passado. Mas o interessante é que nessas terapias, no começo eu falei para vocês que esse é um tema polêmico no meio espírita, a gente vai chegar nisso já. Nessas revelações, as pessoas não ficavam simplesmente folheando álbuns de memórias. Elas atingiam pontos específicos das suas crises. Então, na verdade, o psicoterapeuta, ele trabalhava direcionando o pensamento da pessoa para saber exatamente por que ela tinha aquele medo, por que ela tinha aquelas dores. Uma paciente que sentia dores terríveis na região do ventre, que era quando ela dormia, ela se contorcia de tantas dores que ela tinha, ela não sabia o que era, a medicina não conseguia encontrar as respostas. Fazendo um trabalho de TVP com o Dr. Brian Weiss, ele acabou descobrindo que numa existência passada, na última existência passada, ela desencarnou exatamente porque ela teve o ventre perfurado por uma lança, por um pedaço de metal que poderia ser uma espada, uma faca, alguma coisa assim. Então é esse trauma que ela trouxe da existência passada, ela acabou continua revivendo no seu presente. E também nós temos várias pessoas que fazem TVP por causa de medo de baratas, por causa de fobias das mais diversas, de pessoas que têm medos absurdos, são aqueles pânicos assim quase que incontroláveis, de altura, de avião,
de lugares fechados, de insetos, de várias situações. Né? Então fazem TVP e descobrem causas inusitadas, situações em que o espírito viveu, que para ele foi muito traumatizante, planejou o seu retorno ao mundo físico. Nessa sua reencarnação ele trouxe resquícios psíquicos daquilo que ele viveu no passado, que acaba influenciando. Então a gente observa o quê? Que a TVP ela acaba se tornando hoje um recurso das chamadas ciências da mente, né? Para poder ajudar as pessoas a se desvincularem de traumas do seu passado. E nesse caso, acessam arquivos do passado. Consequentemente, a gente se pergunta, existe uma proibição de Deus, como muitos argumentam, de que Deus não permite, que Deus proíbe o acesso a vivências passadas? Existe, na verdade, o acesso livre, porque do contrário você acessaria o passado e não saberia lidar com ele. O terapeuta tem exatamente isso, ele te leva até um ponto traumático e trabalha esse trauma com você. Se nós tivéssemos acesso ao nosso passado, você veria uma situação e boa sorte se vira com ela. Seria para ela um grande trauma, um grande drama. Né? Então por isso, mais uma vez aqui, Deus às vezes permite que elas sejam reveladas dependendo do objetivo. Inicialmente, naquele passado, isso vinha de uma forma espontânea. Era um sonho, era através de uma psicografia, era através de um pressentimento de você chegar no lugar e falar, já vi essa pessoa, já vi isso daqui. O próprio livro, né, Minhas Vidas, da Shirley MacLaine, fala sobre experiências espiritualistas que ela viveu também. E nós temos um outro livro, um outro filme, qual é o nome desse filme que o pessoal da FEB divulga bastante? Me ajuda aí, gente, qual é o título daquele livro? De um filme de uma americana que tinha uma visão de uma vila na Inglaterra. É um filme atual, Minha Vida em Outra Vida. Obrigado, Miriam. Então esse Minha Vida em Outra Vida foi a mesma coisa, ela tinha sonhos, tinha visões, que ela teve que ir até o lugar para poder resolver isso tudo, e encontrou com os seus filhos, que já eram idosos, né? Muito mais velhos que elas, obviamente, e é então que tinham sido seus filhos numa existência anterior. Então esse caso veio de uma forma espontânea, não sabemos porquê, não adianta perguntar. Como eu sempre falo para vocês, se nós não somos capazes de desvendar os mistérios que dizem respeito às nossas vidas, como é que nós podemos dizer que fulano vive aquilo, ou fulano pensou naquilo, ou teve aquela visão? Como é que nós podemos julgar aquilo que outros veem? Então primeiro nós temos que pensar assim, nós conhecemos os mistérios que nos envolvem, por que eu estou nessa família, por que a minha vida é assim, por que eu estou passando por tal coisa? Não, nós não sabemos. Aí alguém tem uma visão de falar assim, mas ele teve aquela visão porque ele precisava daquilo. Aí a gente dá uma de pseudo-sábio e tenta meter o bedelho na vida dos outros. Né? Então não caiam, né, nessas interpretações fantasiosas, porque nós não sabemos o porquê das coisas. A gente pode tentar imaginar, mas se for para imaginar, imagina sobre as nossas, né, não sobre as dos outros. Então nesse caso, vieram de uma forma espontânea, pessoas que têm sonhos sobre flashes, pessoas que acabam se lembrando, algumas vezes processos obsessivos faz com que isso aconteça também. O inimigo do passado vem e começa então a martelar na tua cabeça alguma coisa que você fez. E você acorda com a impressão, olha, eu acho que eu vivi em tal época e fiz tal coisa. E aí então vem aquela impressão, mas não é uma certeza. E aí então veio essa questão da psicoterapia. Né? O Satanás colocou ali subconsciente, e é isso mesmo, né? Eu sempre me enrolo quando eu falo inconsciente e subconsciente. Mas a gente pega assim, essas informações armazenadas no nosso subconsciente são muito poderosas. E hoje nós temos técnicas que fazem, como se diz tradicionalmente, né, nós entramos num estado alterado de consciência que conseguimos acessar parte desses arquivos. E algumas vezes nesse estado de transe vem revelações. Essa paciente do Dr. Brian Weiss dizia, por exemplo, que durante os processos terapêuticos ela via espíritos na sala. Isso é possível? Sim, é possível. Porque ela estava induzida para modificar, né, a sua condição psíquica, poderia ter ali uma percepção mais apurada e realmente via o que acontecia à sua volta. E a partir disso houve uma grande revolução. Porque não foi apenas um livro que foi escrito, ele disse que demorou coisa de 8 anos para escrever, 4 anos para ter coragem de começar a mexer com isso, e depois mais 4 anos para poder publicar o primeiro livro. Porque ele achava que se ele publicasse isso com a reputação que ele tinha de ter sido um cientista, ser professor em universidades conceituadas e tudo mais, ele ia simplesmente cair no ridículo diante dos seus colegas. Mas aí foi exatamente revelando esse livro, embora isso não fosse novidade, né? Porque a gente lembra que algumas religiões que são
reencarnacionistas do Oriente principalmente, falam de vivências passadas com naturalidade. Falam de karma, né, que é até uma expressão utilizada naquele ambiente, fala que você de reencarnação e tudo mais, mas no caso dele ele trouxe de um modo mais detalhado. E a partir dali ele trouxe pesquisas também que fundamentavam as suas colocações iniciais. E outros pesquisadores vieram depois. Então hoje nós temos documentários, livros, filmes, novelas que falam sobre um monte de coisas sobre isso. Cindizinha lembrou, minha mãe é meio reticente em relação à reencarnação, mas chorou litros vendo esse filme, né? Pois é. Mas sabe o que acontece, Cindizinha? É uma forma da pessoa se libertar. Né? Mas ao mesmo tempo ela acaba ficando limitada àquilo que ela vive naquele momento. Aí quando você tem a ideia da reencarnação, ele te provoca dois efeitos. Você fica muito preocupado com o passado, com o futuro e negligencia o presente, e ao mesmo tempo é positivo porque você tem essa preocupação de que o seu futuro está sendo construído. Mas a ideia da reencarnação, o dia que a reencarnação se tornar para nós um conceito comum, em que todas as pessoas tenham essa compreensão, nós teremos uma grande revolução moral na nossa sociedade. E eu falo sociedade mundial. Porque você não vai matar, por exemplo, simplesmente para poder resolver um problema seu particular. Porque você sabe que isso que você faz vai repercutir no futuro. Porque a ideia da reencarnação trará também a ideia da lei de causa e efeito. Ou, para quem preferir, a lei do karma, né? Então você vai começar a viver planejando aquilo que você faz. O corrupto vai se preocupar mais com os seus atos, os viciosos, os agressores, os criminosos, de um modo geral, todos terão uma preocupação maior, porque terão em mente essa ideia de que você vai voltar a reencarnar e vai viver as consequências daquilo que você viveu. Agora, pelo que a gente vê no mundo hoje, a ideia da reencarnação é apenas uma fantasia para muitos e um tema de rejeição absoluta para a maioria. E quanto tempo a gente vai ainda viver essa experiência, né? Talvez umas 5 gerações, 3 gerações. Talvez a gente reencarne mais umas 2 vezes para se convencer de que existe a reencarnação. Basta a gente observar a intensidade com que os ensinamentos das religiões tradicionais hoje falam sobre essa ideia da única vivência que a gente tem, de uma única passagem aqui pelo mundo físico. Então, enquanto essas religiões não mudarem essas suas bases dogmáticas, a gente vai continuar tendo essa rejeição. E enquanto isso, as pessoas vão vivendo egoisticamente e isoladamente, preocupadas apenas com si mesmos ou com aqueles que estão próximos, e enquanto isso as coisas vão se desenrolando. Bom, antes da gente continuar aqui, que tem mais uma segunda questão, vou deixar em aberto aqui então. Nós paramos na questão número 290, porque já chegou aqui no nosso horário. 290 perguntas sobre existências passadas e futuras. Nós lemos a número 15, mas certamente a gente vai relê-la na próxima quarta-feira. A Miriam colocou, se reencarnamos tantas vezes, já era para termos essa vaga lembrança, não? Não, porque a nossa constituição física ainda é muito densa, Miriam. Não é por uma questão de evolução espiritual, é uma questão de evolução até mesmo orgânica, já que a nossa mediunidade depende da nossa condição física. O corpo físico que a gente continua tendo as mesmas doenças do passado, as mesmas limitações do passado. A diferença é que nós tivemos um avanço na nossa medicina. Mas a ideia é, segundo os espíritos disseram para nós, que quando nós tivermos uma mudança no nosso mundo, os nossos corpos físicos também se transformarão. De que forma isso vai acontecer, eu não sei. Nós teremos uma resistência diferente, o intelecto vai se desenvolver com mais facilidade, porque o nosso cérebro terá mais capacidades do que atualmente tem. E a gente sabe disso porque a gente, fazendo uma comparação nos estudos de antropologia, a gente sabe que o homem do presente é muito mais inteligente do que o homem do passado. E não apenas por uma questão de evolução espiritual, é por uma questão de termos um veículo que permita a manifestação da inteligência de um modo mais intenso. Então a mediunidade para nós, nessa ideia da reencarnação, essa compreensão, não se dá com facilidade porque os nossos corpos trazem essa limitação. Então daqui a 300 anos, 400 anos, nós teremos mudanças genéticas, mudanças fisiológicas e anatômicas que permitirão para nós termos acesso a isso tudo. Pelo menos esse é o raciocínio que nos leva a esse entendimento, né? Se é exatamente isso, né? Se tem espírito atrás de mim dando risada do que eu estou falando, eu não sei. Mas pelo menos é assim que eu entendo agora esse processo, né? Mas estamos aí, né, para aprender cada vez mais, para tentar encontrar aqui uma solução. Enquanto isso, já que você fez a última pergunta, eu deixo para você aqui então o nosso espaço para você fazer o encerramento. E depois a gente volta na quarta-feira, então, dando continuidade mais uma vez ao tema número 290, perguntas sobre existências passadas
e futuras. Então, se vocês pensarem em perguntar para um espírito quem que vocês foram na existência passada, eles vão dizer que primeiro vocês foram vocês mesmos, e se vocês perguntarem o que vocês fizeram, como eu já fiz uma pergunta uma vez para uma amiga minha, eu falei assim, eu tenho muita curiosidade de saber o que eu fui na existência passada, né? Ou na